Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar um pouco sobre literatura. Vamos falar especificamente, gente, de um movimento literário chamado romantismo. Lembrando, gente, que anteriormente nós vimos que aqui no Brasil a literatura teve início com o quinhentismo. Mas o quinhentismo, gente, não é uma literatura propriamente brasileira. Por que eu digo isso? Porque, gente, nós não temos autores brasileiros escrevendo. Tanto que o primeiro texto que nós consideramos, né, de literatura brasileira é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas foi uma carta escrita por um português e não por um brasileiro. Então aqui, gente, no romantismo, nós conseguimos perceber, então, que essa literatura do nosso país ela já está um pouquinho mais consolidada. Então a gente percebe essa mudança na forma de pensar da galera dessa época. Primeiramente, gente, vamos falar sobre o contexto histórico. Nós estamos, então, na segunda metade do século XVII. Mudanças das relações econômicas na Europa devido ao forte processo de industrialização que lá estava ocorrendo. Em 1789, com a Revolução Francesa, alteram-se completamente as estruturas sociais e políticas até então vigentes, fazendo com que a mobilidade social se tornasse mais viável e as classes estáticas desaparecessem gradualmente. Então aqui, gente, nós temos dois fatos que são extremamente importantes no cenário mundial. Quando eu estou falando de industrialização, a gente vê que o modo de produção para de ser manual. Por exemplo, se eu tivesse que produzir uma caneta, eu tinha que pegar e fazer tudo isso, gente, à mão. Isso seria o processo manual. Mas atualmente, né, graças à industrialização, a gente percebe que as coisas são bem mais rápidas. Então a gente tem produções em números bastante altos, que a gente chama de produção em larga escala. Então isso, gente, vai mudar até nessa questão dos livros, tá? Porque isso possibilita a produção maior de livros. E a gente também teve a Revolução Francesa, que foi uma revolução, gente, que muda a forma de pensar de todo o mundo. Por quê? A burguesia assumiu o poder. A burguesia, gente, é a classe social que teve essa ascensão por conta do seu trabalho, diferentemente da nobreza. A nobreza eram por títulos, então era uma herança. A burguesia não, a burguesia são comerciantes em grande parte que trabalham e acumulam riquezas. Então, gente, quem estava no poder era a burguesia, pois a aristocracia encontrava-se em plena derrocada. A professora errou aqui, tá? O romantismo surgiu como a expressão artística da nova classe dominante. Os valores burgueses e sua ideologia, como o liberalismo e o republicanismo, foram expressos nas obras românticas. Então a gente percebe essa mudança, né, justamente porque é a burguesia que está no poder. Então isso altera a sociedade. Tanto que, como eu falei anteriormente, né, o romantismo é considerado, então, a expressão artística da burguesia. Também, gente, nós podemos perceber esses valores do liberalismo e do republicanismo nas obras também. Aqui no Brasil, gente, no ano de 1808, houve o prenúncio de modificações políticas com a chegada do rei de Portugal, Dom João VI, e sua corte no país em razão do bloqueio continental imposto por Napoleão, o qual o governo português não aderiu. A solução foi fugir para a colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal. Em 1822, aconteceu a independência do Brasil. As oligarquias caficultoras estavam no poder. Então, gente, a vinda do rei de Portugal aqui para o Brasil, ela vai alterar a nossa realidade, obviamente. Nós saímos do status de colônia para fazer parte, então, do Reino Unido de Portugal. Então, há essa alteração. Lembrando, gente, que Napoleão dominava lá na Europa. Dom João não quis aceitar, então, esse, né, bloqueio continental. Então, ele fez o quê? Fugiu com a sua corte aqui para o Brasil. Há boatos
de que isso foi feito no meio da noite, então foi tudo muito escondido. Também, gente, vale lembrar que em 1822, data bastante importante, nós temos a independência política do Brasil. Por que eu dei um destaque para essa independência política? Porque a independência cultural vai acontecer 100 anos depois, lá em 1922. E também vale lembrar, gente, que nesse período as oligarquias do café, então, é que estavam no poder. Foi o momento em que a arte deixou de ser uma atividade social e tornou-se uma atividade individual. Então aqui eu tenho mais essa reflexão do ser humano. Eu não penso mais a arte em conjunto. Eu não penso em trazer uma arte que trate dos problemas sociais. Não, meu foco agora é no que eu sinto. Tanto que isso, gente, é uma das características que nós chamamos de subjetivismo. Reflexo do individualismo. O subjetivismo é resultado de uma série de fatores. O individualismo levou o artista a uma maior introspecção, que resultou em uma arte que se baseava no eu. Temos uma arte egocêntrica. Observa-se a expressão sentimental do artista. Então vamos analisar aqui. A gente falou anteriormente, por exemplo, de um autor chamado Gregório de Matos. E esse autor, ele fazia críticas políticas. Então o foco dele era político. Aqui, gente, não tem mais isso. Agora eu vou focar no que eu sinto. Eu vou focar nessa arte egocêntrica. Tanto que a gente fala, fulano é egocêntrico. Porque fulano fica focado em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Então a gente percebe aqui essa alteração de comportamento. Então a gente deixa de ter uma arte mais coletiva para ter uma arte mais individualizada. Também seguindo isso, gente, nós temos o sentimentalismo. Ocorria uma exacerbação dos sentimentos, a qual chamamos de sentimentalismo. Os dramas existenciais eram manifestados em toda a sua potencialidade. Uma tendência ao exagero emocional permeava toda a literatura romântica. Essa manifestação era alcançada pela utilização excessiva de adjetivos e pontuação expressiva, como exclamações, reticências e travessões. Então, gente, além de focar em mim, eu vou focar nos meus sentimentos. Então, por isso que a gente chama de sentimentalismo. Também, gente, eu vou falar, sobre todo esse drama existencial que envolve, mas tudo de forma muito exagerada. A palavra exacerbada, a gente quer dizer exagerado. Então, gente, eu vou ter uma pontuação bastante expressiva, justamente porque o foco desses autores era trazer toda essa expressividade para os textos. E também nós temos, gente, o escapismo, consequência do sentimentalismo. Era o desejo de fuga da realidade. O romântico tinha consciência de que não podia apreender a realidade como um todo. Sabia que, mesmo querendo, não conseguiria expressar tudo o que sentia por meio das palavras. A única alternativa era fugir para onde os problemas não existiam, para onde a realidade não o oprimia, para os lugares e tempos ideais. Gente, só tomem cuidado com uma coisa. Lá no arcadismo, a gente fala de escapismo, mas escapismo para a natureza. Por quê? Os poetas árcades, eles consideravam que a natureza era o melhor lugar para você, se sentir mais à vontade. Aqui, gente, eles vão criar locais ideais, não necessariamente ligados à natureza, como a gente tinha lá anteriormente. Então, tomem cuidado para não confundir. Até porque aqui, gente, eu não vou ter essa conscientização coletiva. A minha consciência, ela será totalmente individual. Então, só tomem cuidado para não acabar confundindo isso. Então, o que a gente tem que lembrar inicialmente em relação aqui ao romantismo? É um movimento de burguesia, justamente porque nós estamos num cenário pós-Revolução Francesa. Também aqui eu tenho a questão da individualidade, do sentimentalismo. Eu não estou preocupada com o coletivo,
Eu quero me preocupar com o que eu sinto, não me importando com os outros. Também, gente, eu crio locais idealizados. Então, a busca por esses locais ideais. É isso que vai caracterizar o movimento romântico. Obviamente, a gente não vai parar por aqui. A gente vai ver escritores que foram importantes, a gente vai ver também a questão de alguns poemas, livros, coisas de modo geral que envolvam então esse movimento literário, que foi tão importante para mudar, né, essa consciência de que nós não éramos mais uma colônia de Portugal. Agora nós éramos um país propriamente dito. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!